gente, mais um tete a tete com a Pri começando aqui. E hoje o testemunho tá fortíssimo. Tem história de cura, tem história de casa, sonhos restaurados, sonhos concretizados. Meu Deus, tá fora de sério. E eu tô com o casal mais amado da Palhoça. Quem será? Ó, depois da vinheta, roda a vinheta! Como eu falei na vinheta, eu estou com o casal mais amado da Palhoça e agora eu vou mostrar pra você. Bem-vinda, Juju e Maurício. Cadê a produção? Ai, pai. Te deixou no vácuo. Eu não acredito. Ai, não, vai de novo. Juju e Maurício. Vocês são muito fofos. Foi ensaiado isso? Acho que não, né? Eles são demais. Gente, que alegria recebê-los aqui, bem-vindos. E eu sei que o Senhor fará grandes coisas através desse vídeo, porque são muitas histórias que me impactam. Desde o dia que eu conheci vocês me contaram e eu disse, não, isso não pode ficar só comigo, por isso que nós estamos hoje no Tete a Tete. Eu espero que você fique até o final, porque tem chaves de Deus para sua vida através da história deles. E me conta um pouquinho, quantos anos de casado, Maurício? Quantos anos? Eu vou perguntar pro homem, porque geralmente tem gente que diz assim, o homem não sabe, aqui ele sabe. Quantos anos estão juntos? Nessa nossa história de 15 anos, 15 anos? muitas histórias para contar que ela vai contar. Ela vai contar? Como assim? Você não vai contar nada pra nós? Vai. Gente, eu sei que tá sendo um desafio pro Maurício estar aqui falando, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem pra falar a teu respeito, aquilo que o Senhor entregou pra você, né? E são 15 anos de história, então. É isso? 15 anos de muitas vitórias. Muitas vitórias. Deus deu para nós. Amém. Na cura do meu câncer, e na nossa casa, e no nosso casamento. Amém. Então vamos contar um pouquinho, Ju. Como é que foi essa história? Pra mim é um prazer estar aqui, meu Deus. Poder falar de tudo que o Senhor fez na nossa vida. Na verdade, eu conheci Jesus com 11 anos, né? 11 anos. Mas eu fui aceitar Ele com 24 anos. Mas a tua família era cristã, você... Não. Como é que foi? Só a minha irmã. Tua irmã. A minha irmã sempre falava de Jesus pra mim, porque 11 anos eu conhecia. Eu comecei a usar a igreja pra poder sair de casa. Olha! Porque Sério? foi na época que a minha mãe, né, abandonou o lar. E eu fiquei... A minha irmã mais velha foi responsável por mim. Então, não deixava eu sair assim, nem na casa da amiga, né? Então, eu comecei a usar a igreja pra sair de casa. Uhum. E com 13 anos, eu engravidei da minha filha mais velha. 13 anos. Caramba, Ju. Que E história. nisso eu morava ainda no Rio Grande, na Palhoça. E aí, quando eu engravidei dela, eu vim morar onde a gente mora hoje. Já há 25 anos a gente mora ali. E onde é esse lugar? É um lugar maravilhoso. Tem história isso aí também, né? E aí eu ganhei ela. Ela fez 1 aninho, eu fiz 15. Meu Deus, que loucura. E aí eu comecei a sair. Dos 15 aos 18, eu curti assim, como se eu tivesse curtido 30 anos da minha vida. Eu me envolvi com droga, eu não tive vários relacionamentos nesse meio tempo. Comecei na maconha, depois fui pra cocaína. Uhum. E aí, com 18, eu engravidei da Gabi. Hoje tem 2 filhas. Uma que você teve com 13 e uma com 18. Olha só, não, e eu acredito que seja uma diferença incrível de cabeça de uma mãe de Sim, 13. era uma criança. Uma criança. Era uma criança cuidando de outra. Cuidando de outra, meu Deus. E aí, nesse meio tempo, entre meus 15 anos até eu engravidar da Gabi, eu curti, assim, demais, assim, sabe? Eu não parava em casa, eu só queria estar na rua. E aí, quando eu engravidei da Gabi, já estava numa fase bem difícil, assim, sabe? De ir na boca de fundo pegar droga. Meu Deus. De passar a noite inteira usando, virar a noite usando cocaína. E teve um dia que, quando eu tava grávida dela de 3 meses, eu, dentro de uma balada, eu dobrei meu joelho no chão, fiz o meu último carreiro e eu disse pro Senhor, hoje vai ser a última vez que eu vou usar isso aqui. E foi a última vez, graças a Deus, assim. Em 3 meses de gravidez, e aí, mas o que você lembra, assim, que foi essa decisão?
Foi uma coisa de mãe? Foi uma... Então, o que a minha foi? irmã a minha irmã do meio já era cristã. Então, ela sempre falava muito de Jesus pra mim. E toda vez que ela vinha falar de Jesus pra mim, eu sempre chamava... Ai, eu brigava com ela, xingava. Sim, não queria saber sobre isso. Tu é chata pra caralho. Tu só fala disso, tu não vê outro assunto. Então, assim, hoje eu louvo a Deus porque ela nunca desistiu de mim. Amém. Mesmo quando eu brigava com ela. Né? Então, sempre que eu tava na fossa, ela vinha e me ajudava, ela vinha e me levava pra igreja. Era então, chata que tava ali do teu lado. Eu tinha o pé no mundo e o pezinho lá na igreja, sabe? Sim. Então eu já tinha um entendimento assim da palavra, assim, né? Então eu sabia que aquilo tudo ali estava me fazendo mal e se eu não parasse, eu ia fazer mal a ela, né? Mas antes ainda disso, teve um processo bem difícil que eu passei, foi que eu tentei tirar ela de várias formas. Eu tomei remédios fortíssimos para abortar ela. E hoje eu entendo que foi através da gestação que o Senhor... Nossa, eu vou ter que agir dessa forma para que ela pare, né? E hoje eu entendo, assim, que ela é um milagre na minha vida, Amém, sabe? eu creio. Desde o meu ventre. Porque ela poderia ter vindo com vários problemas. Sim. Outras amigas minhas também tiveram na mesma situação e as filhas vieram com problema. Uma faleceu agora com 17 anos. A outra, ela nasceu dentro de uma caixinha de sapato, ela cabia dentro de uma caixa de sapato e a Gabriela veio perfeita. Para a honra Para honra e glória do Senhor. Amém. Então, foi a última vez que eu usei, né? E aí eu parei de sair. Eu lembro que eu parei de sair. Só que nesse meio tempo, quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Maurício. Olha, 16. Eu tinha 16 anos quando eu Tu tinha conheci quantos ele. anos, Maurício, nesse tempo? Tu lembra? Eu tinha 26. 26 anos. É 10 anos de diferença? Olha só, eu e você chega 10 anos também. Sabe? Então, assim, eu tava naquela loucuragem de querer sair, curtir. E ele não, ele já queria que, sabe? Ele pensava em casar, ele pensava em me tirar, assim, né, daquilo lá. Eu queria, não quero. Então, teve várias situações, assim, nesse meio tempo, E tu era né? solteiro na época? Como é que é isso aí? Na época Não, não. na época ele era casado. Ainda estava casado. Tu já foi casado então uma vez? Já. Estava separado. E aí nisso conheceu a Juliana? Isso. Foi isso? Não, na verdade, ele vivia junto, mas estava praticamente separado, né? Sim. É uma longa história. Gente, que loucura! E aí? Coisas da vida. Assim, ele dizia assim, eu vou sair de casa, a gente vai viver junto. Só que na minha cabeça eu achava assim, não, se ele faz isso com ela, ele vai fazer comigo também. Sim. Sabe, de me deixar em casa sozinha, de ir pra balada. Não quero. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí eu engravidei da Gabriele, né, parei de sair, fiquei um tempo mais reservada. E nisso ele saiu de casa, eu não fiquei sabendo. E aí se passou, quando a Gabi tava com 1 aninho, eu conheci uma outra pessoa. E aí eu comecei a me relacionar com essa pessoa, fiquei 5 anos junto com essa pessoa. E o Maurício também conheceu uma outra pessoa e também ficou 5 anos junto. Caramba, olha só como a vida é. Se conheceram, tinham um interesse, porém a vida disse não, Sim, não era o momento. Não era o momento. Hoje eu entendo que não era o momento. Nossa. Tá, e aí você tava com outra pessoa e ele com outra pessoa. Cada um seguiu sua vida. Isso. E aí foi um relacionamento muito abusivo. Né? Eu engordei 30 quilos nesse relacionamento. Meu Deus. Ele era envolvido com drogas, saiu do serviço, não Mas não era o pai da Gabi. Não era o pai da Gabi. Tá. A Gabi tinha 1 aninho quando Sim. eu juntei com ele. Só que a Gabi viveu esse processo Junto, claro. junto comigo, sabe? Ela recorda das brigas e de várias coisas. E aí eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a orar, Senhor, me dá força para sair desse relacionamento, Senhor. Senhor, coloca uma pessoa na minha vida, Pai, que queira caminhar comigo, que me ame em primeiro lugar, sabe? Que não ame o bar, que não ame os amigos e a droga. E aí, entre tantas idas e vindas, já tinha botado 4 vezes a roupa dele pra rua. Na última vez, eu já tinha reencontrado o Maurício Nesse bem meio tempo. bem no, assim, da metade pra frente, assim. Só que eu não olhava pro Maurício com aqueles olhos De uma cliente, atração, sabe? sim. Porque eu tinha um relacionamento, eu gostava do meu marido, né? E ele também já tinha uma outra pessoa, eu também tinha muito carinho por ela, enfim. E aí, eu tava bem esgotadão, assim, eu comecei a conversar com o Maurício, falei que não dava mais, e aí, a esposa dele também adoeceu,
E aí ele já estava separado dela, e ele se separou em janeiro, eu me separei em julho do mesmo ano. Daí ele se separou em janeiro de 2008 e eu me separei em julho de 2008. No mesmo ano vocês No separaram? mesmo ano. Mas já A tava gente se combinado. juntou no mesmo ano com outras pessoas. Maurício, conta pra mim, tava combinado esse negócio aí? Não? Não. Sério, Não, gente? ele passou por um processo bem difícil também com a esposa que faleceu. Faleceu, tu virou viúvo, então. É, Meu Deus, gente, que loucura. E ela teve o quê? Ela teve tipo uma doença que dá no negócio de gato no cérebro. Que loucura. Só que daí quando eu estava separando dela, aí eu já estava separado, daí eu separei dela, aí veio essa doença. Só que daí ela não tinha família nenhuma aqui, daí eu disse para ela, não, eu vou ficar cuidando de ti até tu melhorar, aí a hora que tu melhorar, daí nós vamos cada um pro seu lado. É porque, Aí- pra quem não sabe, o Maurício é um homem de palavra. Ele tem início, meio e fim. Se ele falou, tá falado, né? ele sempre É uma dizia, virtude. vou cuidar dela até ela ficar boa e ela poder seguir a vida É dela. uma virtude. E aí nesse meio tempo, né, que eu me separei em julho, a gente ficou conversando, ele ia lá em casa, ele ia no hospital, cuidava dela. Foi uma situação também bem difícil, assim, né? Sim. E aí ela faleceu em outubro. Finalzinho de Meu outubro, Deus. ele foi lá em casa pedir a minha mãe em namoro. Olha eu nunca só. tinha sido pedido em namoro Sim. por ninguém. E Foi a primeira vez que Foi a alguém primeira realmente vez. disse assim, quero te assumir. Aham, foi a primeira vez. Quanto tempo você esperou por isso? Esperei 8 anos. Meu Deus, é muito amor, gente. Daí eu pedi para o Senhor que fosse um homem de Deus, que quisesse caminhar comigo, Sim. né? Porque eu já estava indo um pouco para a igreja. E que não tivesse relacionamento com bebidas e amigos, enfim. E aí eu disse pra eles, teria que tomar condições, né? E aí ainda, depois de 8 anos, ainda tinha condição, Maurício. Antes de me amar, teria que Ah. amar a minha filha, né? Sim. Então, naquele momento era só eu e ela. Então ela já tinha o quê? Seus 5 anos? Ela tinha 5 anos. Olha aí. 5 anos. E aí eu disse pra ele, vai ter que pedir pra Gabi. Ai, ele ia ter que pedir pra ela. E aí, você deixou ele casar com a tua mãe? É isso mesmo? Hã? Gente, Tava ali ouvindo os pais contar a história. E aí, como é que foi? Tu deixou ele casar com sua mãe? Então, foi bem engraçado, inclusive, É. porque por ela mãe ter passado várias situações com o ex dela, que era o meu ex-padrasto, no caso, ele chegou do nada e eu creio que Deus trouxe ele de presente pra minha mãe, como pra mim também. Porque quem sabe que é próximo de mim, eu nunca tive um pai, nunca conheci meu pai verdadeiro. E ele sempre foi, além de meu padrasto, meu melhor amigo, meu pai. Então foi bem louco essa situação, porque eu tava lá em casa e a mãe chegou assim em mim e falou assim: Gabi, então. Foi a mãe ou foi ele? Não lembro, foi ele, né? Acho que foi ele. Não, foi tu. Ela falou assim, então a mãe tá querendo namorar e ele queria pedir a permissão e tal, se tu aceita, e eu, meu Deus. Aí eu tinha 13, 14 anos, eu acho. tinha 5. Tinha 5. 5 anos. Tinha 5 Nossa, anos, ela gente. já foi pra 14. E eu já peguei e já meti bem assim, ó. Ele até pode, mas se ele te namorar, eu vou querer uma boneca. Então eu tinha 5 meses. Tinha 5 anos. Aí eu lembro, né? A boneca era tipo, até hoje eu lembro como era a boneca, eu fiquei toda boba. Ele, tipo, chegava com um presente assim do nada pra mãe. E era bem. Ele sabia. Era bem legal essa parte, assim, sabe? Ele conquistou a nossa família de um jeito. E aí, cara, o que eu tenho pra falar, assim, é que eu sou muito privilegiada, porque eu poderia ter um padrasto que, sei lá, me batesse, que fosse... Ele é pulso firme, só que ele não é tanto. Então, tipo assim, pra mim foi um presente, porque além de ele fazer a minha mãe feliz, que ela sofreu muito, ele faz eu feliz todos os dias. Meu Deus, que declaração de amor. Já fez todo mundo chorar, Gabriela. É isso mesmo. Muitas vezes, Ai, assim, ó, eu gente. ia brigar com ela e me freava e Amenizava. mostrava a forma certa, sabe? De repreender, de conversar com ela. Então, além de um marido, Deus deu um pai pra sua filha, um pai que ela não teve Amém. presente, o Senhor presenteou ela. Nossa, e o que você diria pra quem tá lá e não tem um pai presente? O que você diria, assim, sabe? Então, eu falaria que mesmo que
tu se sinta sozinho ou alguma coisa do tipo, eu creio que se tu orar e pedir pra Deus que alguém possa vir abençoar a tua mãe nessa caminhada, que seja uma pessoa, que tu queira um pai presente, que seja teu melhor amigo como ele é pra mim, que te trate primeiro a tua mãe bem, pra depois você, e que, cara, só vai, ora e que vai dar certo em nome de Jesus. Eu creio, obrigada pela tua participação. Eu amo tua vida, tu sabe disso. Eu sei. E que história que você tem, hein, Gabi? Eu sei que o Senhor vai cumprir esse propósito. Amém. Amém. E quem tá lá, saiba que Deus é um pai presente. Independente se o homem erra, o Senhor ele não erra. Ele é contigo. A gente já falou sobre paternidade aqui no vídeo lá em março. Dá uma olhadinha que tá top das galáxias. Que não viu, volta alguns vídeos, dá uma olhadinha lá, porque a gente falou sobre paternidade do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Obrigada, meu amor. E aí, então, ela aceitou, ganhou a boneca. E aí foi bênção, sabe? A minha vida começou a fluir, assim, de uma maneira totalmente diferente, né? E daí eu comecei a buscar mais, comecei a ir mais pra igreja, mas aí teve um processo ainda meio longo, porque ele mudou totalmente, sabe? Era um homem de beber, de usar droga, de boteco. Isso aí Deus já foi transformando bem rápido. Aleluia. Mas a questão de ir pra igreja foi o processo mais difícil, mais longo. Ele me levava até a igreja E te deixava lá. e me deixava lá, eu não entrava. Ele ia pescar, ou eu ligava pra ele, ele ia me buscar. Eu também nunca te proibiu de ir, mas Nunca tipo me assim, não vou proibiu, contigo. Nunca me proibiu. Vá Eu você. sempre dizia, se for pra eu ir na igreja, tem que ser na católica. Olha só. Passava na frente da igreja, fazia o sinal da cruz, eu disse, ai, Jesus tem poder. Porque assim, por mais que eu vivi muito no mundo, mas assim, desde pequeno tinha algo que eu não gostava muito da igreja católica e daqueles... Ai, várias coisas, né? Enfim. E aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir pra Deus, Senhor, eu quero meu marido aqui comigo, o Senhor me deu o que eu pedi, então, Senhor, eu sei que o Senhor faz a obra completa. Amém. E aí, isso foi em 2008, né, que a gente se juntou, aconteceu várias coisas, e aí, em 2012, né, a gente demorou um tempo, né, pra ele ir pra Jesus, e aí em 2012 a gente descobriu o câncer dele. Câncer do que, Maurício? Câncer de testículo. Testículo. E como é que foi esse processo pra você? Nossa, é como se tivesse tirado o nosso chão. Foi muito difícil. Foi uma época muito difícil. Eu imagino. E como é que foi pra ti, assim, saber da doença, né? Pra mim foi difícil para mim, como assim foi mais para ela, eu acho que ainda para mim, que eu tentava ser forte para não prejudicar ela. E ela ficava perto de mim. Aleluia. Eu lembro que foi assim, hoje eu tenho muita mão de Deus em tudo. Sim. Porque foi eu que descobri. E aí a gente tava numa consulta e aí o médico perguntou se tinha mais alguma coisa, né, pra falar, e eu disse pro doutor, eu disse, olha, assim, assado, tá um diferente do outro, não sei se não era o mesmo especialista, sim, né? Sim. E aí na mesma hora já chamaram oncologista, já chamaram 12 estudantes que estavam lá. E aí, tipo, coisas assim de 15 dias eles já estavam no regional, Sendo tratado. na consulta do cirurgião. Aí o cirurgião explicou pra gente como é que seria o processo, ou a gente retirava todo, ou trazia até a metade e fazia biópsia, a gente optou por tirar, né, Sim. todo. Se não fosse maligno, amém, se fosse já tinha sido tirado. Sim. E aí a gente optou por isso e logo em seguida, eu acho que mais 15 dias, foi coisa assim de 40 dias, ele já estava dentro do sepulcro. Uau. E aí foi bem difícil, porque quem vive lá dentro é muito difícil. Só que assim, ó, pra honra e glória do Senhor, a gente olhava pro Maurício e parecia que o Maurício não tinha nada. Tava careca, foi um processo bem difícil, depois que ele fez a primeira químio, depois de 15 dias eu raspei a cabeça dele. Você fez isso? Meu Deus. Foi. E aí eu não entendia o porquê daquilo, eu não entendia na época. Eu ia pro banheiro, eu dobrava meus joelhos no chão e eu chorava e dizia, Senhor, Deus, se ele surgisse aqui agora,
e pedisse pra eu escolher ou eu ou ele, eu escolheria ele, sabe? Porque assim, é muita coisa, assim, hoje eu entendo assim o quanto Deus nos preparou, sabe? Então 2013 foram 1 ano e meio de químio e rádio. E a gente orava muito. Aí nesse período, né, de 1 ano e meio, quando o Maurício vinha pós-quimioterapia, pós-rádio, eu escutava muito louvor. E o meu louvor era O Vento Balançou, Meu Barco. Acho que todo mundo conhece essa. Eu ia pra área, quando ele tava dormindo, eu ia pra área lá de casa e eu chorava e eu louvava esse hino. E realmente, o vento balançou assim de uma tal forma assim, a nossa vida. Então eu comecei a orar em cima do Maurício, sabe? Eu comecei a orar por cura, eu comecei a orar para que o Senhor curasse ele. Que eu sabia, dizia, Senhor, o Senhor me deu ele, e ele é um homem que eu pedi a Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor vai curar, o Senhor vai fazer. E aí, a ida dele para a igreja... Como é que foi? Assim, ó, eu não lembro. Tu não lembra? Eu não lembro o primeiro culto que ele foi, eu não lembro. Eu lembro que quando eu subi as escadas da igreja, eu já subi chorando. Amém. Sabe? Mas assim, eu lembro do dia do nosso batismo, em 2015. Batizaram juntos? Nós 3, eu e o Maurício. Ai, sério, os 3, que bênção. A gente desceu a água do batismo junto. Sim. E aí foi fluindo, assim, sabe? O Maurício começou a buscar mais ainda até do que eu. Olha isso. A gente subia monte, amava subir monte, buscava pelo batismo no Espírito Santo. E aí ele ficou 1 ano e meio, indo todo mês no CEPOM, depois passa de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, uma vez por ano. E fiquemos na luta durante 5 anos, né? Caramba, 5 anos, mas... 5 anos a gente... Na verdade foram 7 anos. No total? De 2012 ele ganhou alta do CEPOM em 2019. Uau. E aí, o dia que ele ganhou a alta do CEPOM, a gente foi na última consulta e a médica deu a carta de alta, né? Ai, glória a Deus. Que tava sarada, não tinha mais nada. A minha vontade era de sair gritando dentro daquele CEPOM, sabe? Mas eu saí assim bem quietinha e com muita dor no coração de ver tanta gente lá e não tendo essa oportunidade, né? E aí, quando eu cheguei no estacionamento, eu chorei muito, sabe? Chorei. Agradecer a Deus, porque foi uma luta muito grande, mas hoje eu entendo que foi dessa forma. Amém. Às vezes a gente não quer cumprir a vontade do Senhor, mas o Senhor tem um propósito com a gente. Então a gente passa por um processo doído, por muitas vezes não ter sabedoria no agir, né? Durante esse processo, né? E se de repente ele tivesse ido comigo naquela época que ele me deixava lá e ia pescar, de repente ele não teria passado por esse processo, sabe? Mas eu creio que o Senhor pensou assim, não, ele é meu, ele é meu filho, se não vai pelo amor, vai pela dor, sabe? E ele veio e hoje, graças a Deus, é essa bênção, né? Nossa, e eu acho até engraçado que a Isa, minha filha, ela tem vocês, assim, como referências de casal. E eu acho muito legal que ela diz assim, um dia se eu casar, eu quero ser igual a Juliana e o Maurício, que eles são tão unidos, tão companheiros, eu quero alguém companheiro pra mim. E eu conheci vocês na igreja, né? Depois de anos que... Passou, acho que foi 2020 que eu conheci vocês, eu acho, 2019, finalzinho de 2019 para 2020. O Gisele foi em maio pra ali. A gente chegou no final do 2019. Em julho de 2019 eu fui pra ali. E eu cheguei, acho que era novembro de 2019. Mas eu acho que eu fui ter esse contato mesmo em 2020 com vocês. Sim. E eu achei tão legal, né? Que tipo assim, vocês faziam as coisas da cozinha e sempre os dois juntos. A gente sempre fez tudo junto. Cara, é lindo, velho. Se a gente vai numa consulta... os dois juntos. Se eu vou no ginecologista, ele vai junto. Se ele vai no gastro, eu vou junto. Na época de CEPOM, era nós dois, parecia que tinha. Porque tudo que eu tenho exame, eu tinha que estar junto. Ele não ia sozinho. Olha só, é bonito e é tão raro isso, né? Hoje em dia cada um quer ter sua própria independência, ter o seu jeito. E não acho errado também, cada um não sabe se. Mas é tão lindo o casal que é unido, tá junto, tá no mesmo propósito. Que bacana. E aí, como é que foi? Tu me contou, né, que tu tinha um sonho
que era realmente o se casar. Isso, então vocês ficaram juntos até quando? Tipo, como que foi essa questão do temos que nos casar? Eu sempre sonhei em casar de noiva, né? Sempre tive esse sonho, assim, eu sempre imaginava... Mas vocês já eram casados no civil? Não, a gente se juntou Também não. em 2008. Em 2017 a gente foi casar no civil, porque eu fiz o curso de casais. Olha isso. E através do curso eu tive entendimento Que precisava casar. precisava casar. Tanto que eu ia desistir do curso. Na primeira aula eu falei pra líder, eu não vou fazer o curso porque eu não sou casada, eu não tive os votos, eu não sei o quê. Ela disse, não, calma, tu vai fazer o curso. É o processo. Porque é através do curso que o Senhor vai trabalhar na vida de vocês. E foi dito e feito. Porque ele tinha que se divorciar. Então tinha um custo, caramba. sabe? Tinha uma busca de advogado, isso e aquilo, e a gente foi procrastinando Tava isso, protelando, sabe? deixando Mas pra quando lá. a gente tomou o primeiro passo, o Senhor foi tomando conta de tudo. Amém. A gente conseguiu advogar de graça, a gente conseguiu aliança, a gente conseguiu casar sem precisar pagar. Meu Deus, gente, é benção atrás de benção, Ah. assim. Caramba, eu tive que pagar o meu, eu não sabia que eu não precisava. Eu não tinha dinheiro, gente. Assim, olha ó, só. Deus foi Deus trabalhando, proveu, mas eu não Deus sabia. foi trabalhando, sabe? Fui saber depois. E aí, em dezembro de 2017, a gente casou no civil. Eu queria muito fazer uma festa, né? Era o teu sonho. Era meu sonho. E como é que foi esse Só que sonho? essa festa foi acontecer só em 2002. 2002? No ano passado. 2022? É. 2022. Eu fiquei, era 2017, agora foi pra 2002, não entendi nada. E olha que eu não sou de exatas, mas algo de errado não tá certo. 5 anos. 5 anos depois, o Senhor permitiu que você tivesse a festa de casamento tão sonhada. Sim. Eu não tinha um centavo. Sério? E como é que foi? Como é que foi isso? Eu não tinha um centavo pra nada. Aí, eu tinha umas bênçãos lá da igreja, né? Que pegaram A causa com a você. causa pra gente, esse sonho. Não, vamos fazer acontecer. Eu sei que não, vocês são loucos, cara. Não, vamos fazer e assim, assado. Não, O cara. poder da união da igreja, né? E local. aí, tá, fomos pra uma data de dezembro, todo mundo queria fazer em dezembro, e essa data começou a me incomodar, tava difícil, final de ano, e aí eu comecei a orar pro Senhor, e o Senhor botou no meu coração, não é pra ser agora. Uau. Aí eu fui lá no salão, porque o salão eu já fiz um contrato pra ir pagando devagarzinho, Sim. sabe? Cada dia que entrava, eu ia pagando. E aí ela assim, eu queria mudar de dezembro pra março. Sim. Que não era nem inverno e nem verão. Cheguei lá, falei com ela pelo telefone, não, essa data tá livre. Quando eu chego lá, a bendita data tá reservada. Meu Ela Deus. reservou e tinha esquecido. Mudou pra maio. E foi isso? Senhor, Que é o que isso? tu quer com isso, Deus? Não, agora quem tá escolhendo a data é tu, porque não é eu. Amém. E aí, assim, ó, foi o mover do Espírito Santo assim na nossa Olha. vida. Ai, eu pude presenciar esse dia lindo. Foi muito mais do que eu imaginei. Deus. Foi muito Então mais. eu vou pegar esse gancho teu e eu gostaria que você de casa abrisse em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Olha só que poderosa essa palavra do Senhor. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pensar e até mesmo imaginar ou pedir, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Olha que forte essa versão. E eu vou ler em outra versão aqui, que está na NVT. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou podemos imaginar. Glória a Deus por Amém. essa palavra. Tem tudo a ver, tem a ver contigo? Eu digo que ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Amém. Nossa, foi o vestido que eu sempre sonhei, foi o lugar que eu sempre sonhei. Era pra ter sido em outro lugar, não deu certo. E foi pra aquele lugar porque o Senhor já conhecia o coração. desejo do meu coração. Amém. E foi lindo, assim, foi lindo, meu Deus do céu. Mas eu queria ter esperado ele no altar, né? Porque daí eu ia ver ele chorando. Hoje ele chorou do mesmo jeito. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim, ó, foi maravilhoso. Foi um sonho assim que, olha, hoje eu digo só Jesus. Amém. Só Jesus. Amém. E aí, só que, né, tem outra bênção. Antes do casamento, a gente casou em 2017 e 2019 eu já morava nessa casa. Onde vocês estavam há 25 anos já na no casa. DH.
Eu tava ali uns 11 anos nessa casa, mas era uma casa de madeira que meu pai tinha me dado. E aí depois que a gente já tava mais na presença do Senhor, buscando a Deus, e a gente decidiu construir. Olha só. Sem um centavo. Tudo foi provisão do Senhor na vida de vocês. Sem um centavo. Uau. Eu e ele começamos a cavar em sapata. A gente encheu as colunas, só eu e ele. Quando chegou na última coluna, eu já tava chorando. Jesus, manda anjos, Senhor. Manda anjos pra ajudar meu marido. E aí, a gente conseguiu, assim, ó, mover do Espírito Santo muito grande. Eu não tinha dinheiro pra nada. Fiz uma casa de laje. E aí, quando a gente foi fazer a parte de cima, eu já tava até pensando em desistir de fazer. Eu lembro, calma, peraí, deixa eu lembrar. Eu lembro de uma vez que eu acho que a gente recém tava se conhecendo e você fez uma pastelada pra nós na sua casa. Gente, pastel da Ju é fora de sério. Se você não experimentou, pede pra ela fazer. Aquela... brincadeira. Ó, a produção tá dizendo, faz pra mim. Gente, fora de sério, desse tamanho o pastel. Nossa, delícia. Não vou nem começar a falar que eu tô morrendo de fome. E aí, gente, eu lembro da Ju dizendo assim, o meu sonho é ter minha casa própria, pastora, isso aqui. Mas, cara, eu tô quase desistindo, porque lembra que tu falou, tá ali, feito ali, era tipo um depósito, a parte da escada. Sim, lembra disso? Sim. E eu disse, não, mas não temos condições, então vai Vou fazer dar. só embaixo. Vou fazer só embaixo mesmo, e deu. E eu dizia assim, Ju, não pode desistir, olha o que Deus tá fazendo na vida de vocês. E eu lembro que eu falava assim, e eu queria muito na tua casa, era uma coisa de doido, assim, eu tinha fé por ti, era uma coisa assim. E eu disse, não pode desistir, vai, consegue, Deus vai prover. E, gente, agora eu vou deixar ela terminar. Daí, comecei a fazer lá em cima, né? Eu já tinha desmanchado, que daí eu ia fazer uma área, aí teve um irmão lá em casa, não, vocês têm que fazer aqui em cima, porque olha só a vista que vocês têm aqui, eu amo aquela vista. E é linda. E aí o Maurício disse, não, amor, nós não vamos desmanchar esse ficou assim. Aí continuou eu e ele metendo a mão na massa sozinho, teve um dia... Ele é pedreiro. Bombril, mil e uma utilidades. É tipo o Mário que tava aqui com a gente. Ai, gente, é muito engraçado. Daí que nós tava lá trabalhando e eu já tava exausta de ajudar ele. E aí eu comecei a chorar, cara. Descemos lá pra cozinha e eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, manda anjos pra ajudar meu marido. Amém. E aí eu tive a iniciativa de falar com o pastor Gesiel, né? É importante ter um pastor na vida, né? Eu disse, pastor, é assim, a nossa casa tá molhando muito. Eu teve um dia que a gente chegou da live, a gente passou no container e aí quando eu cheguei em casa, deu muita chuva lá dentro da igreja, a gente não viu a chuva e quando eu cheguei em casa, o sofá tava lavado, a televisão tava lavada, a casa tava lavada e aí eu olhei assim pra aquilo, assim, doida pra chegar em casa e comer um lanche. Eu olhei pra aquilo assim... Cara, a Gabriela já começou a passar a mão no rodo, no pano, esse aqui também, sabe? A gente limpou tudo, nem um momento assim eu murmurei, sabe? Amém. Eu respirei fundo. Eu disse, glória a Deus. Fomos lá, sequemos tudo, comemos nosso lanche. E aí eu expliquei toda a situação pro pastor Gesiel e disse assim, mano, já não imaginaria que vocês estavam nessa situação. Até porque a gente não ficava Não falava. né? Uhum. E aí ele assim, não, pode deixar aqui. Eu disse, pastor, eu não tô pedindo material, isso aí a gente precisa Mão de obra. Sabe? Ele disse, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Ele falou lá com outro pastor, né? Abençoado, com um anjo na nossa vida. E foi ele mais os três. Não sabia de nada de obra. Não sabia nada, mas estava ali para ajudar. Estavam ali. Uau. Estavam ali. E aí Deus usou esse pastor e eu sempre pensava assim, eu sempre quis viver o teu sobrenatural, sabe? Sim. A gente ouve tantas histórias assim, das pessoas chegar, bater na tua porta e dizer assim, o Senhor mandou te entregar isso, o Senhor mandou fazer isso. E aí ele teve um momento que ele disse assim, o Senhor mandou dar isso pra vocês. Era areia, era cimento, era tijolo que eu tinha destruído o banheiro porque eu não ia mais fazer lá em cima. E era época de pandemia, não tinha tijolo. Tipo, o milheiro de R$300 estava R$1.000. Tava o dobro. Sabe? Então, Meu assim, Deus. eu vivi o sobrenatural de Deus. Assim, Aleluia. sabe? E o poder da oração. E hoje, assim, eu lembro que quando eu comecei na liderança do GDC, eu queria fazer o GDC lá em casa, mas eu queria minha cozinha pintadinha, porque a gente se mudou no contrapiso, só no salpico da cozinha. E aí eu queria, sabe, botar o piso, eu queria rebocar, eu queria cozinha branquinha pra receber as pessoas lá em casa. E eu falei com a pastora assim, ó, vocês a pastora lembra, até dezembro eu vou estar com essa cozinha pronta. Amém. Em outubro ela tava pronta. Aleluia, foi além do que você Em imaginou. outubro. Sabe, em tudo assim, o Senhor nos surpreendeu, assim, naquela casa, assim. Mas pasmem vocês,
que hoje ela tem até piscina. Meu Deus do céu. Não é nada, casa. Meu Deus. Meu Eu Deus. tinha um outro sonho, né? Mas era um sonho muito, muito distante. Sabe? Sim. É tipo assim, era uma coisa que eu ia fazer na minha vida. Ah, Mas era um sonho, assim, sabe? Era de botar uma piscina lá. olha isso, paz em vocês, que ela tenha sua piscina, aleluia. Eu já tomei banho lá, ai, glória. A gente comprou ela em junho. E agora, antes do Natal ali, a gente meio que finalizou ela. Aleluia, aleluia. E eu sei que o Senhor, ele faz isso com a gente, ele nos surpreende porque ele é um Deus de detalhes. Eu falo isso direto porque é nos detalhes que ele nos pega, é nos detalhes que ele nos mostra o seu amor e que... Pode falar. Uma outra coisa assim que eu sempre falei, né? Não é que seja uma troca, sabe? Mas nesse tempo, desde quando a gente entrou, a gente já fazia muita coisa na Bleia. Mas depois que a gente foi para Mais de Cristo, quando eu saí da Assembleia, eu sempre dizia pro Senhor assim, Senhor, eu vou ficar sentada no banco, eu não quero fazer obra, eu não quero fazer nada. Mas assim, não demorou um mês, a gente já estava na diaconia, a gente já estava servindo, e tudo que vinha até nós a gente fazia, sabe? Amém. Então, quando a gente fazia para Deus, o Senhor estava lá Cuidava de pra você, gente, sabe? Aleluia. A gente vivia o sobrenatural de Deus, né? Quando a gente colocava o Senhor sempre em primeiro lugar. Amém. Então, o que eu sempre digo, coloque o Senhor em primeiro lugar em tudo que fizer. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Aleluia, é uma promessa do Senhor. Eu já vivi isso, sabe? Amém. Então, assim, só glorificar Deus. Glória só a gratidão a Deus. Deus pela família que eu tenho, pelo marido abençoado que eu tenho. Que ele não é só um marido, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele é meu cúmplice. Aleluia. Sabe? Meu parceiro pra vida. Amém, eu creio e como é bom, como é gostoso contar essa história. E eu não tenho como não me emocionar, já me emocionei 40 vezes nessa live, Jesus, desse podcast, sei lá, o que a gente chama isso. Oh, meu Deus. Porque eu acho que ser um pastor vai muito mais do que só pregar a palavra. É muito mais do que estar lá todo domingo. É poder ver o Senhor agindo na vida das ovelhas. Sim. Sabe, acompanhar, viver, vibrar com eles em momentos de alegria, mas chorar em momentos de tristeza, né? E vocês são essas pessoas. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui ouvindo essa história de vocês novamente, mas de uma maneira que agora é canal de bênção para abençoar outras pessoas. E eu creio que muitas pessoas que estão sem esperança lá, que às vezes tá difícil, eu creio que em nome de Jesus ela vai ter esperança novamente. Amém. Senhor, assim como o Senhor fez na Juliana, no Maurício, faz na minha vida também. Eu sei que a resposta vai vir na vida dessa pessoa também, porque tudo que a gente fala aqui tem um propósito. Não é só pra emocionar você, não é pra fazer a pastora chorar, mas é porque a palavra do Senhor, ela é viva e só vive quem acredita no Senhor, quem realmente diz, Senhor, eu quero viver isso na minha vida, eu quero isso na minha história. Você orou por um marido, o marido veio. Você orou pela cura, a cura veio. Amém. Sabe, o poder da oração, da comunhão com o Senhor. E muitas pessoas estão perdendo isso. Sim. Essa comunhão com o Senhor. Senhor, eu tô precisando disso. Não é errado falar. Não é errado. O Senhor quer ouvir as nossas petições. Pai, né? Ele é nosso Pai, assim como a Gabi falou, né? Ali, que ora por alguém que esteja com você. E eu creio que muito o Senhor fará na tua vida aí que tá ouvindo esse tete a tete. Em nome de Jesus, se você tá sem esperança, que a esperança que é Jesus esteja entrando agora no teu lar, na tua vida, para mudar toda a tua história. E eu vivo falando a minha frase, que melhor do que apenas conhecer ou ouvir histórias alheias é ter sua própria para contar. Assim como Juliana falou, eu não quero mais ouvir apenas as pessoas dizendo, você foi abençoado com isso, com isso. Eu quero viver isso. E ela viveu isso e hoje ela tá contando para você a história que Deus deu a ela para ela contar. E que assim seja sobre a tua vida. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Maurício. Eu sei que foi aos trancos e barrancos dessa gravação. O inimigo, ele não queria que essa live saísse para que outras pessoas fossem abençoadas, mas ele perdeu mais uma vez. Porque o nosso Deus é maior. Aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa aí pra se despedir da galera? Eu quero agradecer, né? Sempre quis muito falar assim o quanto Deus fez na nossa vida, né? Amém. Que as pessoas não percam a esperança, sabe? De sonhar,
Amém. desejar algo, porque eu sempre digo, eu sou filha do rei, Aleluia. sou filha do dono do ouro e da prata, então Amém. a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Que a gente possa continuar a caminhada crendo em que Deus tem promessa, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, assim como Ele tem cumprido na nossa vida. Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente viver. Amém. Nós vamos ter outros tete-a-tete, eu creio nisso. Pra contar ainda o que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Maurício quer mandar um beijo pra alguém? Quer falar alguma coisa? Ele é... Eu quero agradecer primeiro a oportunidade que nós temos aqui e falar para todo mundo que como Deus cura, assim como eu sou prova viva de um câncer que eu passei, e que todo mundo creia nesse Deus que a gente está servindo hoje aqui, que Ele realmente cura. Amém. É só ter fé e ter esperança nele. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandiosamente. Deus abençoe e até o próximo tete-a-tete. Meus parentes são festeiros de igreja católica, no sul de Maruí, sul de Santa Catarina. Então eu já tenho na veia a dança, assim, né? Aqueles bailão de família e tal, se reúne. Então nossa família sempre foi dessa, nunca foi de ir pra uma balada, mas foi botar o rádio ali. Cultural mesmo, Cultural nosso, então eu já vinha na veia. Eu fui aprendendo, a dança entrou no meu coração. Foi um meio que eu achei para mim esvaziar a mente, né, com os processos das coisas acontecendo, e ali a arte entrou, né, a dança, a música, né, foi habilitando algumas qualidades em mim, né, a audição, a visão, né, a criatividade para poder desenvolver, porque não é só dançar, para quem sabe disso, não é só coordenação, tem tudo um processo, e a gente foi desenvolvendo. Então ali entrou a arte, a dança, assim, na minha história. Aí foi junto daí, depois eu fui para a escola. E tu acha que isso evitou você ir para outros caminhos, como a gente acabou de falar, de drogas, até o caminho que teu irmão, né, de certa maneira, escolheu? Então, tipo, você acha que a dança ela teve esse peso sobre a sua vida em relação a isso? Não, teve muito, porque são escolhas que tu faz. Sim. Então a arte, a dança, ela pede disciplina, né? Então a dança te leva a ambientes que não dá para ficar com a mesma estrutura que tu tá. Embora eu tinha uma família desestruturada, então ali eu dava com um pouco da dança, da arte, que dizia assim, disciplina, coordenação, postura, desenvolver o falar.